Mais uma vez estamos diante de Deus e da sua palavra para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Estamos falando razões pelas quais o coração deve ser guardado, de acordo com Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo aquilo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ouvimos nas duas mensagens anteriores, o testemunho do profeta Isaías. Como ele viu Deus, como ele confessou o seu pecado, reconhecendo e abandonando, e Deus lhe usando como instrumento para falar da palavra de Deus. Isaías continuou como pecador, sim, porém um pecador perdoado que podia anunciar um Salvador que salva. Nós vamos hoje, na mensagem de hoje, ver mais um servo de Deus que vai dizer para nós por que o coração deve ser guardado. O profeta Isaías disse que é porque Deus quer usar o nosso coração. Mas uma outra razão que nós temos na Bíblia Sagrada, pronunciada pelo rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando guardamos o nosso coração é para não pecarmos contra Deus. Quando guardamos o nosso coração, nós estamos evitando de pecar contra ele. O Salmo 119, versículo 11, o profeta, ou seja, Davi, escreveu o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sendo que nós pecamos com palavras, pensamentos, ações e olhares, tudo isso procede do coração e contamina o homem. A melhor maneira de não pecar contra Deus é guardar a palavra dele no nosso coração. Isto o profeta, ou seja, o rei Davi, fez, para eu não pecar contra ti. Essa palavra de Deus é a arma que nós usamos aqui, explicando que entre a armadura de Deus é uma das armas que é usada para vencer o pecado e, obviamente, vencer Satanás, que é o autor do pecado. É o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, no versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do diabo. A fé é uma delas, aí a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ele vai agora no versículo 17 citar a arma que é maior, que é a palavra de Deus, guardada no coração, citada pelo rei Davi. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. Portanto, com essas armas, podemos vencer o pecado. Mas é preciso que a palavra de Deus esteja no coração para não pecar contra Deus. Esta é a razão de se guardar a palavra dele no nosso coração. Olha o capítulo de 39 também dos Salmos, o versículo 1. Salmo 39, versículo 1, o salmista vai dizer para nós o seguinte, 39, versículo 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio quando estiver diante do ímpio. Ele diz, Senhor, o meu coração está guardando a tua palavra para que as minhas palavras não sejam distorcidas, para que as minhas palavras não sejam reprovadas. Para isso eu vou usar duas coisas. Eu vou usar a tua palavra guardada no meu coração, vou vigiar as minhas palavras, colocando um freio, como se coloca num carro, num cavalo e assim por diante, para que as minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor. Porque o profeta Isaías também confessou, dizendo que ele era um homem de lábios impuros, porque o seu coração era impuro. E tudo aquilo que vem do coração ou santifica os lábios, ou pode causar uma impureza muito maior. Porque o próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7 e Marcos capítulo 7 também, que tudo que vem de dentro contamina o homem. Portanto, o salmista diz que para não pecar contra Deus é necessário que se guarde a palavra dele no coração. Nós temos num livro anterior aos Salmos, o livro de Jó. Jó é um grande homem dos tempos passados, um grande monarca de Deus, um patriarca
que serviu a Deus com inteireza de coração, porque ele aprendeu a amar e a guardar a palavra de Deus no seu coração. Ele não pecou contra Deus exatamente por isto. Depois de Satanás ter investido contra ele, ter destruído por uma permissão de Deus tudo que Jó tinha, inclusive o melhor que ele tinha, que era a sua família, a Bíblia vai dizer que Satanás esperava que Jó blasfemasse contra Deus e pecasse contra Deus com os seus lábios. Mas veja o capítulo 1, versículo 5 de Jó, o que a Bíblia Sagrada fala sobre ele. Capítulo 1, versículo 20 de Jó. Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias de seus banquetes, Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia banquetes segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Percebe-se então que Jó era um homem tão cuidadoso com as suas palavras, que ele tinha medo dos seus filhos, através do seu coração, pronunciar palavras desagradáveis e amaldiçoar a Deus. Enquanto seus filhos estavam no banquete, ele estava em casa de joelhos, aquela frase que enquanto você estiver de joelhos, sua família continua de pé. Portanto, Jó tinha esse cuidado. Por que Jó fazia isto? Porque Jó tinha a palavra de Deus no seu coração. E ele sabia que num dado momento seus filhos poderiam blasfemar de Deus através das suas palavras, portanto ele clamava a Deus: Deus, guarda o coração dos meus filhos, porque o dele já estava guardado para não pecar contra Deus. Na altura do versículo 22 do capítulo 1 de Jó, então Deus revela para nós o seguinte: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eis a razão porque o coração deve ser guardado, para não pecar contra Deus. Pecar contra Deus é um péssimo negócio. Eu diria, é o pior de todos os negócios, porque seremos julgados pelos nossos pecados. Está lá no Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. As nações diante dele, livros abertos, lido então nos livros as obras de cada homem, e cada um foi julgado segundo as suas obras. No capítulo 22, Jesus Cristo disse: eis que cedo venho, e comigo trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, pecar contra Deus é um péssimo negócio. Guardar o seu coração para não pecar contra ele é uma boa, ou talvez a melhor coisa que você e eu podemos fazer neste mundo. Espero que você tenha entendido, que o seu coração seja guardado para não pecar contra Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos conduz e que nos ajuda, Senhor, neste momento a compreendermos qual é o plano do Senhor para a nossa vida. Obrigado pelo Espírito Santo que moveu os escritores da palavra inspirada, e o Espírito também agora intercedendo por nós, Senhor. Ele revela o segredo do teu coração através da palavra escrita, e podemos compreender quando ela é lida, quando ela é pregada, quando ela é compreendida e entendida. Portanto, Deus, através do Espírito Santo, faça que entendamos a palavra do Senhor. Fala à pessoa que nesse momento está me ouvindo, Senhor. Abre a sua mente, que o seu coração seja aberto para guardar as tuas palavras. Esta é minha oração, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu querido, muito obrigado por me acompanhar mais uma vez. Não esqueça, sobre tudo o que se deve guardar neste dia e durante a nossa vida, devemos guardar o nosso coração para não pecarmos contra Deus, porque dele procedem as fontes de toda a nossa vida. Até a próxima mensagem, se o Papai do Céu nos permitir. Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família.